Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, que a graça e a paz de Deus sejam abundantes na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde quer que você ande, que você esteja sempre com a graça e a paz de Deus e que você tenha essa graça e essa paz também neste momento, né? Culto de oração mais uma vez online. Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo porque aqui está todo mundo dormindo, né, aqui em casa. Então, para você não dormir aí, você precisa fazer uma coisa: aumenta o som da TV, aumenta o som do celular aí, para que você também aí, né, não durma e possa receber o que eu creio que seja aí uma palavra de bênção na sua vida, em nome de Jesus, né? O que eu queria também começar é falando sobre a situação. Muitas vezes a gente não encontra soluções para os problemas, para as situações que a gente vive, né? Às vezes parece que a gente está num beco sem saída e aí a gente não encontra facilmente essas soluções. Muitas vezes, não encontrando essas soluções, a gente ainda começa a ficar ainda mais em pânico, mais irritado, mais estressado, e às vezes a gente se esquece das coisas que Deus já fez, tanto para nós quanto para tantas outras pessoas, né? E aí a própria Bíblia, ela traz para a gente uma série de histórias, de fatos que aconteceram, para que nos possa aí transformar, para que nos possa trazer esperança, trazer aí ânimo para enfrentar essas soluções e principalmente a dependência do nosso Deus, né? A dependência do nosso Deus. Culto de oração. Oração que serve para nos aproximar de Deus, para nos deixar mais íntimos de Deus. Então, eu queria começar aqui contando, na verdade, um dos trechos da Bíblia que você já deve conhecer, o trecho que está lá em Atos, capítulo 12. Atos 12 traz ali a história que fala um pouco sobre o rei Herodes, né? O rei Herodes, ele naquela época, em Atos 12, diz assim que ele mandou prender algumas pessoas que pertenciam à igreja, né? Que estavam ligadas à igreja, e a intenção dele era maltratar essas pessoas que ele tinha mandado prender. Inclusive, ele mandou matar a espada, né, com a espada Tiago, que era irmão de João. Naquela época, os judeus, vendo aquelas atrocidades, eles ainda estavam gostando do que estava acontecendo. E o rei Herodes, ele percebeu que os judeus estavam gostando daquilo lá, e aí o rei, ele continuou prosseguindo com as suas ideias. A outra ideia que ele teve foi prender Pedro, mandou prender Pedro, colocou Pedro lá no cárcere, e para vigiar Pedro, ele falou para 16 pessoas, né, 16 soldados fazerem isso, para poder lá vigiar Pedro lá no cárcere. E aí o primeiro item que eu gostaria de trazer aqui para você, de enfatizar, é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as situações. Deus é um Deus do impossível. Se você não vê, né, se aos olhos humanos as pessoas também não veem aí uma solução, Deus tem uma solução para isso, porque Deus é o Deus do impossível. Para todas as pessoas, Deus tem uma promessa, né? Deus tem promessas e que Ele é fiel para cumpri-las. Assim como Deus tinha promessas para a vida de Pedro, Deus também tem promessas para a sua vida e Deus também vai cumpri-las. Então a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. E eu queria ler com você
né? Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, e com ação de graças, e com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus está no controle de todas as situações, Deus está no controle de tudo aquilo que acontece na sua vida. E eu e você precisamos parar e refletir e pedir a Deus com ação de graças, através de orações e súplicas, porque Ele vai nos atender, Ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. E essa paz ela é muito importante também para nós acalmarmos a nossa alma, acalmarmos o nosso coração. Então o primeiro ponto aí, Deus está no controle. Não se esqueça disso, Deus está no controle. Dobre seus joelhos, faça suas orações, se aproxime de Deus, coloque seus pedidos aos pés do Senhor, porque Ele vai te atender. O segundo ponto que eu gostaria aqui de trazer nessa palavra é justamente o versículo 5 de Atos 12. Versículo 5, Atos 12, diz assim pra gente: Pedro estava indo lá para a prisão, né? Lá para o cárcere, lembra disso? 16 pessoas lá, né? 16 soldados para vigiar Pedro. E o versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, ficou preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente. É preciso nós exercitarmos aí a nossa união, o nosso corpo, afinal somos um só corpo e nós precisamos orar. Precisamos orar por diversos motivos. Precisamos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela situação, né? Pela situação do nosso país. Precisamos orar pelas autoridades, né? Então, nós precisamos orar. E aí, você pode também enviar as suas orações para as pessoas da nossa igreja, para o pastor, para nós, para que todos nós possamos aí entender quais são os seus pedidos, para que nós juntos possamos orar intensamente. A igreja orava intensamente. E aí não basta apenas orar, é preciso orar e agir. Mas lembre-se, a igreja orava. E isso fez toda a diferença. Hoje, culto de oração, então nós precisamos sim orar pelas diversas situações que estamos passando, que o nosso país e que o mundo também está passando, né? E que você também possa ter aí no seu coração essa paz, né? Que você tenha aí essa paz, porque Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Deus está no controle das situações e, de novo, Deus tem uma promessa para mim e para você e Ele é fiel para cumprir essa promessa. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer para você é o que está lá em Atos 12, versículo 6. Atos 12, versículo 6 diz assim: na noite anterior ao dia em que o rei Herodes, iria submetê-lo, né, colocar Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. A terceira coisa que eu quero trazer para você aqui é que descanse no Senhor, mesmo nas adversidades. Descanse no Senhor. Pedro, ali no meio da adversidade, em volta de soldados, preso, ele ainda descansava, porque ele descansava no Senhor. E eu queria trazer aqui para você um outro versículo, que é Salmos 116, versículo 8. Salmo 116, eu vou começar na verdade no 5, né? Salmo 116, versículo 5 diz assim: o Senhor é misericordioso e justo,
O nosso Deus, ele tem compaixão, ele é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Retorne ao descanso, versículo 7. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Em tudo dai graças a Deus, em tudo glorifique o Senhor. Deus, ele é misericordioso. E o que é misericórdia? Misericórdia pode ser traduzida de diversas formas, né? Depende muito do contexto que está na palavra de Deus, mas tem as traduções de amor inabalável, amor profundo. Misericórdia é o que há de mais divino em Deus e também o que há de mais completo no homem. A misericórdia, ela é capaz de ultrapassar o mal. Então, descanse no Senhor. Continuando a nossa leitura de Atos 12, versículo 7. Atos 12, versículo 7. Aumenta o som aí da sua TV, do seu celular, né? Que a gente já está aí caminhando para o nosso final aí dessa ministração. Atos 12, versículo 7 diz assim: repentinamente, de repente, né? Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele, o anjo, né, tocou no lado de Pedro e o acordou. Acorda aí, Pedro. Depressa, levante-se, disse o anjo para Pedro. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que interessante, porque nós precisamos estar atentos. Precisamos estar descansando no Senhor, mas precisamos estar atentos ao toque e àquilo que Deus quer nos falar, para que nós também possamos agir rapidamente. Ao toque de Deus, Pedro levanta-se depressa para entender justamente, para saber a direção que Deus tem para ele. Então eu e você também precisamos estar atentos ao toque e a ouvir também aquilo que Deus tem para nós, para que nós também tenhamos aí, saibamos a direção que Deus tem também para a gente, né? Essa direção que vem de Deus, que é justamente o sobrenatural de Deus acontecendo, porque Deus está no controle de todas as situações, está no controle da minha e da sua vida, e a gente também precisa deixar Deus assumir esse controle, né? Porque muitas vezes a gente também não deixa, a gente fica ali controlando, achando que sabemos de todas as coisas, de muitas coisas, e a gente não deixa Deus assumir. Mas Deus está no controle de todas as situações e nós precisamos também deixar Deus assumir e ficarmos atentos ao toque do Senhor. E é preciso também nos revestir. Vamos observar lá em Atos 12, versículo 8, o anjo lhe disse ainda: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. É importante a gente também se revestir da armadura de Deus, né? Nesse momento ali, Pedro, ele se protege, ele se reveste. E aí eu queria trazer para você um outro versículo, que é Efésios 6, versículo 11, que diz assim para a gente: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, que eu e você possamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, para que quando os dardos inflamados do maligno venham até nós, que eles sejam anulados, né? Então, precisamos aí nos revestir da armadura de Deus. E aí, continuando a leitura lá de Atos 12, versículo 9 e 10, a gente vem aí já para o final da nossa ministração. Versículo 9. E saindo Pedro o seguiu. Pedro seguiu o anjo, né? Os dois saindo ali da cela. Pedro, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro ainda não estava acreditando no que estava acontecendo, mas estava seguindo o anjo.
passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro. Imagina, eles saíram lá da cela, chegaram no portão de ferro e esse portão ele dava para a cidade. O portão se abriu por si mesmo para os dois passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então, imagina a situação. Pedro, que estava preso entre 16 soldados, e daqui a pouco o anjo vem. O anjo vem e aí liberta Pedro das algemas, tira Pedro da cela, e aí tem um portão de ferro. E esse portão ele se abre. As portas de Deus, elas vão também se abrir na sua vida. As portas de Deus vão se abrir para você. Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez, as promessas que Ele tem para você. E Deus vai abrir as portas. Pedro, que nem tinha esse nome, Pedro, que era Simão, isso está lá em João capítulo 1, versículo 42, que fala ali que Simão, agora na verdade seu nome é Pedro, para Pedro Deus tinha uma promessa. Essa promessa Jesus fala para ele lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus tinha uma promessa para Pedro, e assim como Deus também tem uma promessa para mim e para você. Deus é fiel para cumprir essas promessas. Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle da minha e da sua vida. Nós precisamos deixar Deus estar realmente nesse controle, guiando as nossas vidas. Em tempos de adversidades, em tempos de situações difíceis, nós precisamos sim descansar no Senhor, crer que Ele fará o impossível para mudar essa situação. Eu e você precisamos orar e também agir, orar e também fazer, A oração que ela é muito importante para que a gente se aproxime do Senhor. Deus está no controle da situação, das nossas vidas, da minha e da sua. Mas nós precisamos deixar Deus efetivamente estar no controle. Muitas vezes a gente não quer deixar, Então, que eu e você tenhamos sabedoria para deixar Deus guiar as nossas vidas, a minha e a sua, para que Ele possa aí nos dar as direções para a gente poder avançar. Que a gente tenha também, que a gente possa exercitar a nossa fé descansando no Senhor em tempos de adversidade. Lembre-se, assim como a igreja de Atos, lá no versículo 5 que a gente leu, lá falava que a igreja orava intensamente por aquela adversidade que Pedro estava passando. Aqui também, você não está sozinho, você não está sozinha, você também, que você tenha sabedoria, discernimento e coragem para pedir ajuda. Se você estiver passando aí por uma adversidade, uma situação complicada, que você possa pedir ajuda às pessoas de confiança da nossa igreja, da sua confiança, ao pastor, a nós, porque juntos nós podemos superar sim todos os desafios em nome de Jesus. Que você possa orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, sempre em gratidão, sempre dando graças ao Senhor, porque as orações e súplicas, elas nos aproximam também do Senhor. Então, que você possa aí ter uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de graça, e que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome de Jesus.